Voltar para o judaísmo depois de ter abraçado Cristo é um retrocesso, uma apostasia, porque Jesus é melhor. Como é que o senhor enxerga, reverendo, esses movimentos judaicos dentro de igrejas cristãs? É uma boa pergunta, muito boa pergunta. Veja bem, eu tenho a bênção de fazer viagens e conduzir caravanas a Israel todo ano. E eu tenho percebido que muitas pessoas fazem desta viagem a Israel uma peregrinação mística. E voltam de lá e tornam a igreja uma igreja judaizante. Trazem todo o aparato do culto judaico, apetrechos, para dentro do culto cristão. Isso é retrocesso. Isso é da marcha ré. Da marcha ré. Por quê? Porque, na verdade, tudo aquilo era uma sombra da realidade que se cumpriu em Cristo. Então, quando as pessoas querem impor o judaísmo dentro da igreja cristã, a observância de rituais judaicos dentro da igreja cristã, a observância de leis judaicas dentro da igreja cristã, eles não entenderam. Pastor usando talite, você está vendo isso? Você vê de vez em quando? Mas Pastor vejo constantemente. Talite. Constantemente. Isso é voltar para a sombra quando a realidade já chegou. Pessoas que dizem isso, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Não perceberam que o sábado se cumpriu em Cristo. Veja bem, eu acho que uma frase poderia ficar clara para mim é o seguinte: quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. À luz do Novo Testamento, o verdadeiro judeu não é aquele que nasce em Israel, é aquele que nasce em Cristo. É aquele que crê em Cristo. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Então, nós precisamos compreender que o Velho Testamento foi uma preparação para a chegada do Novo. Então, tudo aquilo que tinha lá no tabernáculo, depois no templo, os sacrifícios, as festas, os rituais de purificação, o sábado, inclusive, tudo isso era sombra de uma realidade. Estava apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Jesus chegou, a sombra desaparece. A sombra desaparece. Então, quando algumas igrejas, infelizmente, por não terem entendido isso, estão presas ao judaísmo ou querendo de malas prontas para o judaísmo, e isso é importante, César, para entender Hebreus. Por que o autor dos Hebreus escreveu aquela carta? Porque, em virtude da perseguição que estava vindo sobre os cristãos, muitos judeus que tinham deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. Aí o autor dos Hebreus escreveu o seguinte: olha, voltar para o judaísmo depois de ter abraçado Cristo é um retrocesso, uma apostasia, porque Jesus é melhor.